Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luiz, né, de Química do Centro Educacional de Paula. Continuamos com os nossos estudos do terceiro ano de Química e a gente já está na unidade 4. A gente já está chegando, a gente já está na metade praticamente do curso. E, bem, a gente agora vai estudar os haletos orgânicos, certo? Ok, pessoal. Os haletos orgânicos, né, eles são compostos que derivam dos hidrocarbonetos pela constituição de átomos de hidrogênio, né, por igual número de átomos de halogênio, né, que pode ser o flúor, cloro, bromo ou iodo, né. E por isso ele recebe o nome de derivados halogenados. As funções oxigenadas são todos os compostos orgânicos que apresentam oxigênio e pertencem à função chamadas funções oxigenadas, né. Então eles pertencem às funções. Dentre elas, nós vemos, né, o álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido e seus derivados, e o éter. Alcoóis. Eles são compostos orgânicos que possuem uma ou mais hidroxilas, né? O que são as hidroxilas? Ela é uma ligação de OH, né? Hidroxilas ou hidróxidos, ligadas ao átomo de carbono saturado. Por exemplo, a gente tem essa etila aí. A gente tem essa esse etil ligado à hidroxila. Então, o nome oficial dele, a gente tem o prefixo de carbono, né, MET-ED, mas seguindo o número de ligação etilol. Por que LOL? Porque tem a terminação do ol do álcool, né? A numeração da cadeia principal, né, é pela extremidade mais próxima da hidroxila. Mas usualmente a gente também pode usar a palavra álcool, né, que é esse nome mais oico, que é o nome do radical. Por exemplo, a gente tem essa etil aí. O nome oficial usado é o etanol, que é um álcool metílico. A gente tem esse aí embaixo, o butanol. 2-butanol. Por que 2-butanol? Porque ele está se ligando ao segundo carbono da cadeia. Então, por causa disso, a gente coloca o nome 2 na frente. Mas a gente tem um butano, como ele está ligado a uma hidroxila, ele tem o nome de 2-butanol. Usualmente a gente também chama ele de álcool sec-butílico. E usualmente a gente chama o etanol, que a gente viu aí, de álcool metílico. A gente tem a classificação, né, de acordo com a quantidade de OH que tem, né, que são os monoálcools, que eles apresentam uma hidroxila. Os diálcois, eles apresentam duas hidroxilas. Os triálcois, eles apresentam três hidroxilas, né? E de acordo com a posição do radical, né, a gente tem o grupo primário, onde a hidroxila ela se liga ao carbono primário, o secundário, em que a hidroxila ela se liga ao carbono secundário, o terciário, onde ela se liga ao carbono terciário. A gente também tem os fenóis. Eles são compostos orgânicos que possuem, né, uma ou mais hidroxilas, né, ligadas diretamente ao anel benzênico. A gente tem esse exemplo aí, né? A gente usa o prefixo hidroxi e a numeração que começa na hidroxila, por exemplo. A nomenclatura e o PAC desse composto, a gente tem hidroxi 3-etil. Por quê 3-etil? Porque contando a partir da hidroxila, a gente conta um hidrogênio, um carbono, dois carbonos. O terceiro carbono está nessa parte de baixo, onde ele está se ligando com esse etil. Então a gente tem do hidróxido, né? 3-etil, porque ele está se ligando com um etil lá no terceiro carbono, contando a partir da ligação com o hidróxido. Benzeno, por quê? Porque é um anel de benzeno. Um aldeído. Um aldeído ele é todo um composto orgânico que ele possui um grupo funcional de carbono, hidrogênio ou oxigênio, né? Ligado à cadeia carbônica. Nesse caso já não é mais a hidroxila, pessoal.
ele está fazendo uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação sozinha com o carbono. Bom, né? Esses compostos eles são incolores, né? E os de tamanho inferior eles têm cheiro irritante e os de cadeia carbônica têm tem cheiro mais agradável, né? Na natureza. Eles podem ser encontrados na fase sólida, líquida ou até gasosa. Essa classe de compostos ela pode ser encontrada em flores, frutos, né? Por exemplo, a gente tem uma estrutura mais simples de um aldeído que é um metanal. Por que metanal, pessoal? Met de um carbono, an de uma ligação dupla e al é a terminação. Os principais aldeídos, né? A gente tem o etanal, né? Que ela tem fórmula de C2H4O, né? Esse composto ele é usado na matéria-prima na indústria de pesticidas e medicamentos. Ele também é conhecido como aldeído acético e possui uma importante função na fabricação de espelho. O etanol ele reduz os sais de prata através de reação, e ele fixa no vidro, né, formando um espelho para reflexão da imagem, né? O metanal, né, quem já visitou um laboratório de anatomia, sabe que se trata de uma substância de um cheiro que irrita a narina, né? E ele provém de uma solução de metanal de 37% de metanal e 63% de água. Essa solução ela é usada para conservar cadáveres humanos de animais para estudos posteriores, né? E na verdade ela é mais conhecida como formol, e ela é empregada ainda na fabricação de desinfetante, antisséptico, na indústria plástica, de resina, e às vezes até em indústrias cosméticas, né, colocando um pouco de formol na... porque geralmente quem faz permanente no cabelo coloca esse formol, né? O formol ou formaldeído, né, ele é um gás incolor, né, em temperatura ambiente que tem a propriedade de desnaturar proteínas. O que é desnaturar proteínas? Ela para com as proteínas, ela faz com que pare todo um processo proteico ali dentro, né? E significa que elas ficam resistentes, né, não sendo degradadas pela ação das bactérias. Daí porque o formol ele é aplicado como fluido de embalsamento, né? Os aldeídos eles são muito reativos em reação do grupo de carbonila e que são polares, que é muito polar. Esse grupo polar atrai outras substâncias para formar as ligações. Bom, a gente tem esses exemplos de aldeídos. A gente tem essa etila, a gente tem essa propila e a gente tem essa fenolmetila. O aldeído mais conhecido é o metanal. Ele também é chamado de aldeído fórmico ou formaldeído, né? Que é um gás incolor com cheiro muito forte e irritante, que é como a gente viu no slide passado, né? Ele é muito solúvel em água, né? Em geral, ele é usado como solução aquosa, tendo 40% de aldeído fórmico, né? E essa solução é chamada de formol ou formalina. E ela pode ser usada como desinfetante na medicina, como conservador de cadáveres, peças anatômicas. Ela pode ser usada para a fabricação de medicamentos, plásticos explosivos. Ela também é usada em produtos de beleza, como eu já falei, né? O etanol ou aldeído acético, né, acetaldeído, ele tem cheiro forte, ele é solúvel em água e ele é obtido a partir do acetileno, né? Ele é o ponto de partida para a fabricação de pesticidas, de medicamentos, inseticidas e espelhos, né? Ele é usado na produção de anidrido acético e ácido acético, presente no vinagre, por exemplo, e resinas. Nomenclatura. A gente tem que utilizar na terminação, né? Deve ser utilizado na terminação dos aldeídos a palavra al, de acordo com a IUPAC. A cadeia principal ela deve conter o grupo CHO e a numeração é feita a partir desse grupo, ou seja, eu vou contar a partir de onde tiver o meu CHO, onde o meu carbono estiver ligado no oxigênio. Por exemplo, eu tenho o metanol, MET de dois carbonos, tá? AN de ligação dupla, né? Com oxigênio, e AL, que é a terminação, segundo a IUPAC.
A gente tem o propanal, 3 carbonos, não é? Contando a partir da ligação com oxigênio. O AN é da ligação dupla com oxigênio. A gente tem o 2-metilbutanal, por que 2-metil? Porque contando a partir da ligação carbono-oxigênio, no meu segundo carbono, então eu tenho uma ligação com um metil aí, que é o meu segundo carbono está fazendo uma ligação com um carbono, que é um ametila. Enfim, também tem um benzaldeído. Benzaldeído por quê? Porque ele é um anel de benzeno, né? E ele, como ele sendo um anel de benzeno, ele vai ficar com a benz do benzeno. Al da ligação, ou al porque ele tem que terminar com al, e deído, né, porque ele é um álcool. A gente tem aqui o aldeído fórmico, que é o formaldeído, né, que é o metanal. Enfim, a gente também tem acetonas. O que é acetona, pessoal? Cetona é todo um composto orgânico que possui um grupo funcional carbono-oxigênio. Tanto para aldeídos, né, quanto para acetonas, a gente chama esse grupo de carbonila. Aldeídos e cetonas fazem parte de um grupo de carbonilados. Por exemplo, a gente tem essa carbonila aí, né? Metilcarbonila. A gente tem essas cetonas aí, por exemplo. Esse R, ele significa toda uma ligação de cadeia carbônica ligada. Por exemplo, CO ligado com esse R na frente e atrás. Significa que ele está se ligando com cadeia carbônica, pode ser na frente ou atrás. Acetonas possuem a carbonila ligada a 2 átomos de carbono, né? A gente tem esses exemplos de cetona aí, a gente tem o propanona, porque prop, a gente tem 3 carbonos ligados e o meu carbono secundário ele está ligado fazendo ligação dupla com oxigênio. A gente tem a butanona, onde o meu carbono secundário ele também está fazendo dupla com oxigênio. A gente tem o ciclobutano, por que ciclo? Porque é uma cadeia cíclica, né? Como cadeia cíclica, a gente coloca o nome cíclico. Butano por quê? But porque tem 4 carbonos. E ano, por causa da ligação. O AN porque está fazendo uma ligação dupla. E o O, bem, porque sim. Melhor explicação, porque sim. É isso. Bom, a acetona mais comum é a propanona, né? Que ela é mais conhecida como acetona. Ela é usada em sorvete de esmaltes, graxas, verniz e resinas, né? Também é utilizada na extração de óleo de sementes de vegetais, na fabricação de anidro, acético e medicamentos. A propanona ela é um líquido inflamável, incolor e com cheiro agradável e solúvel em água. Bom, eu particularmente não acho esse cheiro agradável. Bom, acetonas são encontradas na natureza, em flores e frutos, né? Em geral são líquidos de odor agradável. Muitas acetonas artificiais e naturais são usadas como perfumes e alimentos. Algumas são substâncias medicinais, como por exemplo o compostos cetônicos da urina, né? E essas são algumas utilidades das cetonas, não da acetona que a gente conhece em si. Por favor, não bebam acetona. Algumas cetonas presentes em compostos naturais, como por exemplo a jasmona ou cisjasmona, né, que é o óleo de jasmim. Lá dentro a gente tem acetona. Bom, aqui está um exemplo, o exemplo da fórmula estrutural da cisjasmona, não é? A gente consegue perceber que a gente tem um ciclopentol ligado a uma cadeia carbônica insaturada, certo? E essa ligação dupla do carbono aqui é que transforma a ligação no acetona. Bom, nomenclatura. A nomenclatura segundo a IUPAC, né, Instituto de Padronização de Compostos das cetonas, ela possui a terminação sempre em ona, né? E a cadeia que possui a carbonila é a cadeia principal ou a cadeia mais longa. A numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila. Por exemplo,
A gente tem prop. Por que prop? Porque são 3 carbonos. Met, et, prop. 2, por que 2? Porque está fazendo a ligação dupla do segundo carbono. Ona, ou eu posso chamar também de propanona. Bom, pessoal, a gente tem aqui alguns exemplos, né, que a gente pode nomear, prestando atenção sempre que a gente vai começar a nossa cadeia sempre do carbono que estiver mais próximo ao oxigênio. Nesse caso, a ligação com o oxigênio. Nesse caso, eu vou começar com essa ligação que está fazendo, com esse carbono que está fazendo ligação dupla com o oxigênio? Não, não vou começar por ele. Eu vou começar pelo carbono que está antecedendo a ele, no caso esse da esquerda, CH3, nesse butan 2-ona. Por que butan 2-ona? Butan, porque são 4 carbonos, met, et, prop e but. 2, porque o oxigênio está fazendo uma ligação dupla com o carbono número 2. Ona, porque é uma cetona. 4-metilpentan 2-ona. 4, por que 4? Se vocês perceberem, vamos pensar primeiro por que pentan. Pentan porque tem 5 carbonos. Met, et, prop, but, pentan. 4-metil por quê? Porque contando a partir do carbono mais próximo à minha ona, a minha ona está no meu segundo carbono, por isso 2-ona, então eu vou contar da direita para a esquerda. Meu carbono inicial é esse que está se ligando com o carbono que está fazendo ligação dupla aqui, então é o meu CH3 mais da direita. Aí vai contar como ele sendo o 1, o 2 vai ser o meu carbono ligando ao oxigênio, o 3 vai ser esse CH2, o 4 vai ser esse CH aqui. Então, a partir desse carbono 4, ele está se ligando com o grupo metil. Por quê? Porque ele está ligando com o grupo que está se ligando com um carbono só, então é um met. Então, 4-met, metil, porque no quarto carbono ele está se ligando a um grupo metil. Pentan, porque são 5 carbonos. 2-ona, porque a cetona, né, o oxigênio, ele está se ligando ao meu segundo carbono. Pentan 2-ona. Pentan, porque são 5 carbonos. 2, ele está se ligando no meu segundo carbono. Ona, porque é uma cetona. Isopropilexanon 2-ona. Nome difícil, pessoal. Isso é quase um trava-língua. Vou tentar falar isso 3 vezes, eu não vou fazer isso. Bom, iso por quê? Porque tanto faz se eu começar da esquerda para a direita ou da esquerda para a direita, né? O meu carbono do meio, que está bem no meio da minha equação, não é? Ele está fazendo um grupo, ele está fazendo uma ligação com um grupo chamado propil. O meu terceiro carbono está fazendo uma ligação com um grupo chamado propil, propil porque são 3 carbonos. Hexanon, por quê? Porque são 6 carbonos da minha cadeia principal. 2-ona, porque o meu oxigênio, ele está se ligando no meu segundo carbono. Então, no segundo carbono contando. Por isso, essa nomenclatura, pessoal. Aqui deu uma travada, mas no vídeo anterior a gente falou sobre o ISO, né? A ligação ISO, ele tem que ser uma ligação, a gente coloca o nome ISO quando ele está ramificando, quando ele está fazendo uma ramificação no meio da minha cadeia carbônica. Algumas cetônicas, elas podem ser cíclicas, né? A gente tem esses exemplos aqui, a gente tem a ciclobutanona, a ciclohexanona e a ciclopentanona, né? As cetonas, elas também podem apresentar mais de um grupo de carbonila. Por exemplo, a gente tem a seguir. Essa 1,3, por que 1,3? Ela está se ligando tanto no carbono 1 como no carbono 3. Ciclo, porque é uma cadeia cíclica. Hexadiona. Hexa, porque são 6 carbonos. Di, porque são 2 grupos de... porque tem 2 oxigênios, né, ligados a uma estrutura diferente. Ona, porque é uma cetona. Butanodiona. Butano, porque são 4 carbonos. Di, porque tem 2 grupos ligados ao meu... tem 2 oxigênios ligados a 2 carbonos diferentes. Ona, porque é uma cetona. Aqui a gente tem a epoxietano ou óxido de etileno. Óxido de etileno.
Aqui a gente tem o tetrahidrofurano e aqui a gente tem o dioxano. Bom, um aldeído, né, ele é uma função orgânica que caracteriza pela presença em sua estrutura do agrupamento HC, ligação dupla com O, né, que é a família da fomila ou fomilo, ligada a um radical alifático, né, ou aromático. Alifático é quem tem cadeia aberta, aromático cadeia fechada. O odor dos aldeídos que tem baixo peso molecular é irritante, né? Porém, à medida que o número de carbonos aumenta, ele se torna mais agradável. Os aldeídos de maior peso molecular, né, que possuem de 8 a 12 átomos de carbono, eles são muito utilizados na indústria de cosméticos, né, na fabricação de perfumes sintéticos. Cetona, ela é uma função orgânica que se caracteriza pela presença do grupamento C, ligação dupla oxigênio, né, que é a carbonila. A gente também ligado a dois radicais orgânicos, apresentam a fórmula geral RC, ligação dupla com O, né, R, em que R e R eles podem ser radicais iguais, são cetonas simples ou assimétricas, ou simétricas, né? Ou diferentes, né? Cetonas mistas ou assimétricas. Eles também podem ser alifáticos ou aromáticos, saturados ou insaturados, R e R', né? Eles podem também estar unidos, né? Nesse caso, compõem um ciclo, são as cetonas cíclicas. Quando o R e R', né? Quando R ou R' é um átomo de hidrogênio, ele trata-se de um aldeído. Revisando, pessoal, as regras de nomenclatura, segundo a IUPAC, né, Internacional Union of Pure and Applied, né, considerando a União Internacional de Purezas da Aplicação Química, ela considera como nomenclatura oficial dos compostos orgânicos a seguinte estrutura: o prefixo, que é o número de átomos de carbono, o tipo de ligação entre os carbonos, né, ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, an, en, in, e função orgânica, né? Pode ser um aldeído, que vai ser um al, ou pode ser uma acetona, que vai ser o O. Ona, né? Acetona vai ser o ona. Nomenclatura de aldeídos e cetonas, né? A gente tem que saber a numeração das cadeias. Cadeia principal para a cadeia carbônica aberta é aquela com maior número de átomos de carbono. Um grupo funcional, né? Procura os que não sejam carbono e hidrogênio. O maior número de insaturações, né? Ligações dupla ou tripla entre carbono. O maior número de grupos radicais substituintes. Por exemplo, a gente tem aqui esse exemplo, né? A gente tem met, et, prop, but, pent, ex, ept. A gente tem um ept. São 7 carbonos principais. O grupo funcional, ele está na ponta de cá, ele é uma hidroxila, certo? Eu tenho duas ramificações, né? Uma no meu primeiro, segundo, terceiro, quarto carbono e uma no quinto carbono. Então, para a gente começar a numerar a cadeia, né, a gente tem que pegar a extremidade de acordo com a preferência. A gente tem que pegar primeiro o grupo funcional, depois a gente pega a insaturação está bem no meio, não é? E depois as ramificações. Então, pegando, quando houver só uma possibilidade, né, a numeração não precisa ser indicada. No caso, a prioridade aqui é o grupo funcional. Então, o meu grupo funcional ele vai pegar da direita para a esquerda. O meu primeiro carbono vai ser o que está ligado com a hidroxila. Bom, as principais ramificações são essas, pessoal: etil, metil, vinil, N-propil, N porque esse N é um número que eu vou colocar aqui, está acontecendo essa ramificação. Isopropil, N-butil, como no N-propil vai ser o número que eu vou colocar onde está acontecendo a ramificação. Sec-butil, terce-butil, isobutil, N-pentil, tem o fenil e tem o benzil. Essas são as principais ramificações que a gente estuda. Possivelmente na prova vai cair delas. A regra de nomenclatura para compostos orgânicos ramificados. A gente tem um radical,
A gente tem um prefixo, a gente tem um infixo e a gente tem um sufixo. Observação. Radicais diferentes devem ser colocados em ordem alfabética. Por exemplo, etanal, 2 pentanona ou pentan2ona, tanto faz. 3 pentanona ou pentan3ona. 3-metbutil, 3-enal. Por que 3-metbutil? Aqui a gente já não consegue mais ter uma variação da nomenclatura. 3, porque no meu terceiro eu vou ter uma ligação com met, e vai ser com o grupo de metila, né? But, porque tem 4 carbonos principais. E en, porque tem uma ligação dupla de carbono com carbono. Al, porque é um aldeído. A gente tem 4-metilpentanal. Por quê? Porque no meu quarto carbono eu tenho uma ligação com metil. Pente, porque são 5 carbonos. An, só ligações simples. Al, porque é um aldeído. 4-metilpente, 2-en-2-ona. Por quê, pessoal? 4-metil, porque no meu quarto carbono eu vou estar tendo uma ligação com o grupo metil. Pente, porque são 5 carbonos. 4-en, porque no meu quarto carbono eu vou estar fazendo uma ligação dupla carbono-carbono. 2-ona, porque no meu segundo carbono eu estou ligando com oxigênio, transformando minha molécula em uma cetona. Regras de nomenclatura de cetonas cíclicas, pessoal. Ciclobutanona. Ciclo porque é uma cadeia cíclica. Sempre nas cadeias cíclicas a gente vai colocar o nome ciclo. But porque são 4 carbonos. An, só ligação simples. Ona porque é uma cetona. Ciclopentanona. Ciclo, cadeia cíclica. Pente porque são 5 carbonos. An, só ligação simples. Ona, uma acetona. Ciclo-X3-enona ou ciclo-X3-enona. Bom, basicamente é o mesmo nome aqui, não muda nada. Ciclo, porque é uma cadeia cíclica. X, porque são 6 carbonos. 3-en, porque no terceiro carbono, contando a parte da minha ligação com oxigênio, né, contando a parte da minha cetona, eu tenho uma ligação dupla. Ona, porque é uma acetona. Bom, regras de nomenclatura de álcoois cíclicos e ramificados, né? Álcoois cíclicos e ramificados. A gente tem um radical, mais o ciclo, mais o prefixo, mais o infixo, mais um sufixo. Exemplos. 3-metil, porque no meu terceiro carbono eu estou fazendo uma ligação com metil. Ciclo, porque é uma cadeia cíclica. But, porque na minha cadeia cíclica são 4 carbonos. An, porque são todas ligações simples. Ona, porque é uma acetona. Isso não é álcool, pessoal, é acetona. 3-metilciclopentanona. 3 porque no meu terceiro carbono eu estou ligado com o grupo metil. Ciclo porque é uma cadeia cíclica. Pente porque a minha cadeia cíclica tem 5 átomos de carbono. An porque só são ligações simples. Ona porque é uma acetona. 5-metilciclo-X3-enol. 5 porque no meu quinto carbono eu estou fazendo uma ligação com a metila, né? Ciclo, porque é uma cadeia cíclica. X, porque são 6 carbonos. 3-en, porque no meu terceiro carbono, contando a partir da minha ligação com o meu álcool, eu vou ter uma ligação dupla. Ol, porque é um álcool. Regra de nomenclatura clássica de cetonas, né? Dimetilcetona. Por que di? Porque no meu segundo carbono eu estou fazendo a ligação com oxigênio. Dietilcetona. Por quê? Bom, porque é como se eu estivesse ramificando aqui, né?
etilcetona, porque eu tenho duas ligações iguais duas ligações iguais de etil no meu grupo no grupo da minha cetona, não é? É como se o meu R e o meu R' fossem iguais. E é isso. No caso do dimetil, a minha cetona ela está se ligando com um metil de um lado e um metil do outro. No caso do dietil, a minha cetona ela está ligando com um etil de um lado e um etil do outro. No caso de um etilmetilcetona, de um lado ele é etil, de um outro ele é metil, que ele está ligado à minha cetona. Ficou fácil de entender, pessoal? Espero que sim. Bom, aqui a gente tem uma atividade, né, que é para dar os nomes aos seguintes compostos orgânicos, né? E bom, eu não vou falar isso agora não, eu vou deixar isso com vocês, depois eu vou fazer uma lista de exercícios e eu vou fazer slides. Eu vou fazer um slide respondendo a lista de exercícios só para principalmente por causa da prova, né? Então eu vou pular isso aqui e vou deixar isso para vocês. Bom, mais exercícios. Aqui tem o gabarito, vou pular.